Olá, crianças! Prontos para começar mais uma aula? Vamos conhecer hoje mais um coadjuvante. Nós estamos toda a aula estudando um coadjuvante diferente. Vamos lá? Então, hoje a gente vai conhecer a história de um homem que passou por uma grande dificuldade. E por que esse homem passou por uma grande dificuldade? Porque ele fez um trabalho e o trabalho dele foi todo destruído e ele teve que fazer tudo de novo. Esse homem, ele ajudava bastante, ele era muito perseverante, mas ele encontrou essa dificuldade no meio do caminho. Esse nosso coadjuvante de hoje, esse nosso personagem, ele é muito importante porque ele contribuiu para que hoje a gente tivesse na Bíblia um livro muito importante, o livro de Jeremias. O texto bíblico que vai falar da história desse homem encontra-se no livro de Jeremias, no capítulo 36 e no capítulo 45. Esse homem passou por uma grande dificuldade, teve seu trabalho todo destruído. É ruim, não é? Quando a gente faz uma coisa, dá errado e a gente tem que fazer de novo. Já é ruim quando a gente mesmo erra, né? Às vezes a gente vai fazer uma atividade, aí copia a questão de uma, a resposta de uma questão no enunciado da outra. Isso dá uma raiva, né? A gente tem que fazer tudo de novo. Imagine quando o que a gente faz foi destruído e nem foi pela gente, né? Será que esse homem ficou com muita raiva, como a gente fica quando a gente erra? Quando a gente faz uma coisa errada e tem que refazer tudo de novo, será que ele ficou com raiva? Igual quando os nossos pais, né, pedem para a gente fazer uma coisa, a gente fez, aí tem que fazer de novo, né? Lavar a louça, né? Tem que lavar de manhã, aí tem que lavar do meio-dia, aí tem que lavar de noite, tem que lavar todo dia. Isso dá uma raiva. Será que ele ficou assim como a gente, com raiva? Isso não é bom. Ele não ficou assim, né? Ele perseverou, ele firme ali em refazer o trabalho. Então, tendo a ideia de quem seria esse personagem, enquanto vocês, né, pensam um pouquinho, não vou falar agora, né? Antes da gente dizer quem é esse personagem, vamos orar? Senhor, ajuda-nos a ter um coração grato por tudo que Tu fez, por tudo que Tu faz por nós, todos os dias da nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, para que a gente possa ter esse coração grato, para que a gente possa perseverar, para que a gente aprenda com essa lição de hoje a ser perseverante, a não reclamar, fazer as coisas de um modo que te agrade. Em nome de Jesus, amém. Vamos conhecer esse nosso coadjuvante. Sabe de quem nós estamos falando? Baruque. Baruque quer dizer abençoado. O nome Baruque significa abençoado. Baruque, ele era um ajudante, né, amigo, ajudante do profeta Jeremias. E Baruque, ele era escrivão. Então, agora eu estou com algumas dúvidas, né? O que é escrivão? Será que ainda existe essa profissão hoje? Então, escrivão é a pessoa que escreve. Ainda existe essa profissão hoje. Na polícia, por exemplo, tem pessoas que trabalham lá só escrevendo. Ficam na frente do computador escrevendo o que a pessoa está falando. Alguém foi lá e começa a dizer e ele vai escrevendo. Algumas reuniões que são feitas na igreja, na escola, em qualquer outro lugar, tem uma secretária que vai lá fazer uma ata, né? Ela vai escrever tudo aquilo que está sendo conversado naquela reunião. Então, ainda existe hoje escrivão, é a pessoa que vai escrever, né? Escrevia naquela época do Antigo Testamento de uma forma
bem mais difícil do que a gente tem hoje, né? Com borracha, com lápis, naquela época não tinha isso não, tá? E Baruque, ele era escrivão do profeta Jeremias. Um profeta, crianças, é um homem escolhido por Deus que recebe, né, as informações antes que as coisas aconteçam. Então, os profetas no Antigo Testamento, eles recebiam, Deus falava para eles algumas coisas que iriam acontecer. E eles falavam para o povo aquilo que Deus estava dizendo. Então, Baruque era escrivão do profeta Jeremias. E o que foi que Baruque escreveu? Baruque escreveu, né, tinha que escrever, como eu já falei, era difícil, num rolo, né? Não é como a gente escreve agora, bem fácil, né? Pega uma caneta, erra, tem um corretivo, tem uma borracha que a gente apaga, né? Tem um computador que a gente vai digitando e deleta o que errou. Naquele tempo, não. Pegava esse rolo, começava a escrever com tinta, né, à mão ali, tudo bem direitinho. O que foi que Baruque escreveu então, dessa forma que era difícil, que dava bastante trabalho? Um dia, Deus disse ao profeta Jeremias que ele pegasse um rolo, que a gente pode chamar hoje de um livro, e escrevesse uma profecia que ele estava dizendo. E o que estava dizendo nessa profecia? O que Deus estava mandando dizer? Estava querendo dizer que ele iria destruir Israel, Judá e outras cidades ali do entorno. Então era isso que Jeremias tinha que escrever. Depois que Deus falou tudo para Jeremias, como era que ia acontecer, Jeremias disse: Baruque, vem aqui, por favor. Vamos escrever aqui essa profecia. Baruque sentou e começou a escrever. Jeremias foi dizendo tudo que Deus havia dito para ele. Deus havia revelado para ele. Baruque começou a escrever. Trabalho difícil, viu, criança? Eu imagino que isso deu muito trabalho. Levou muitos dias para ser feito esse trabalho. Né? Mas Baruque escreveu, né? Foi só escrevendo. Quando ele terminou de escrever, Jeremias deu uma missão para ele. Olha, eu não posso sair, Jeremias falando, não posso sair porque eu estou preso aqui, não posso sair desse lugar. Pegue esse rolo e vá lá num local específico, que era uma igreja, que todo mundo vai estar reunido, e leia para o pessoal tudo que está escrito aí. Baruque, muito obediente, pegou o rolo, seguiu a viagem, foi. Quando chegou lá na igreja, o pessoal estava tudo reunido, porque ia ter uma festa. Ele começou a abrir o rolo e começou a ler, né? Lendo tudo que estava escrito ali, a profecia. Por que Deus queria que o que tinha sido escrito fosse lido? Para que as pessoas, ao ouvir a profecia, que era uma profecia de destruição, dizendo que ia destruir a cidade, que eles se arrependessem. Deus é tão misericordioso que ele poderia perdoar, ele pode, na verdade, perdoar, e nesse caso ele poderia ter perdoado essas pessoas se elas tivessem se arrependido. Por isso que ele pediu para ler, tá? No meio dessas pessoas que estavam ouvindo, tinha um oficial do rei, uma pessoa que trabalhava na casa do rei, no palácio do rei. E ela disse que tudo que estava sendo dito ali era muito importante. Então era bom que todas as autoridades ouvissem. Aí ele chamou Baruque. Baruque, será que não dava para você ir ali comigo, onde tem uns colegas que trabalham no palácio do rei, na casa do rei, para você ler essa profecia, porque ela é muito importante. Baruque foi, chegou lá, sentou, abriu o rolo de novo, começou a ler. Quando Baruque terminou, os homens que trabalhavam ali na casa do rei disseram:
tudo que você está dizendo aí, que Deus, né, disse a Jeremias e que você escreveu, é muito importante. O rei precisa saber disso. Mas como que está sendo dito aí? É algo muito importante e que o rei pode não entender muito bem, ele pode não se arrepender, ele pode não gostar do que está escrito aí. Eu peço que você deixe aqui com a gente o livro, o rolo, e a gente vai pedir para o escrivão do rei levar lá para ele ler. Vai levar lá e vai ler para o rei ouvir. Mas o rei precisa ouvir, porque é muito importante essas informações. E foi isso que Barak fez. Deixou lá o rolo com os escritos que Jeremias tinha dito e saiu para se esconder com Jeremias. Né? Deus estava ajudando aí para que eles fossem guardados. Quando o escrivão do rei, né, que era outro escrivão, não era Baruque, quando o escrivão do rei chegou na casa do rei, o rei estava numa casa que ele ficava quando fazia muito frio, lá tinha um fogo, né? Então, o escrivão do rei começou a ler. Vocês acham que o rei se arrependeu? Vocês acham que ele ouviu essa notícia e o que foi que aconteceu? O que será que aconteceu? Vocês acreditam que ele ouviu e nem ligou? Achava que aquilo tudo era besteira, que o que Deus tinha dito por intermédio de Jeremias talvez nem fosse acontecer. Ele ficou com raiva, não se arrependeu dos pecados dele e do povo. Sabe o que ele fez? Pegou o livro e foi queimando, né? Como vocês estão vendo aí na imagem. Ele pegou o livro e foi queimando, página por página. À medida que ia sendo lido, ele ia queimando. E ele ainda mandou procurar Jeremias e Baruque para prender. Vocês acreditam nisso? Como o coração dele era mau, ele não gostou de jeito nenhum. Né? Mas, como era Deus que tinha dito, e ele queria que essa profecia ficasse escrita, ele falou com Jeremias de novo. Jeremias tinha que escrever novamente tudo aquilo que tinha sido queimado. A gente pode ver isso lá no livro de Jeremias, no capítulo 36, no versículo 32, que diz assim: Tomou, pois, Jeremias outro rolo e o deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele, ditado por Jeremias, todas as palavras do livro que Jeoaquim, rei de Judá, queimara, e ainda se lhes acrescentaram muitas palavras semelhantes. Ou seja, Deus mandou escrever de novo, Jeremias pegou outro rolo de folha, trouxe de novo o Baruque e escreveu, além daquilo que tinha no outro, que foi queimado pelo rei, mais algumas coisas. Será que Baruque reclamou muito para ter que escrever isso tudo de novo? Será que ele reclamou, mas isso dá muito trabalho, a gente passou vários dias, várias noites escrevendo, agora eu tenho que fazer tudo de novo? Não, ele não questionou, ele fez. Ele foi lá e escreveu tudo de novo. Ele teve outro trabalho, mas ele fez de novo. Tá? Ele não reclamou. Jeremias e Baruque, eles começaram a ser muito perseguidos por conta desse livro, dessa profecia que eles estavam escrevendo. Só que aconteceu uma coisa, crianças. Baruque, ele não reclamou por ter que refazer todo o trabalho, mas ele ficou muito triste, né? Talvez porque a profecia falava da destruição da cidade e o pessoal não se arrependeu, e isso deve ter entristecido ele, mas ele ficou triste também porque ele achava que merecia alguma coisa, né? Ele trabalhou 2 vezes, será que eu não mereço mais alguma coisa de Deus? E isso não é muito bom, né?
a gente não recebe as coisas de Deus porque a gente trabalha várias vezes, porque faz a mesma coisa várias vezes. Deus não tem filhos prediletos, né? São todos iguais. E ouçam o que o Senhor disse para Baruque no versículo 5 do capítulo 45 de Jeremias. E procuras tu grandezas? Não as procure, porque eis que trarei mal sobre toda a carne. Diz o Senhor, a ti, porém, eu te darei a tua vida como despojo, em todo lugar para onde fores. Deus não trata as pessoas diferente, todos somos iguais para Deus, mas Deus também não é ingrato. E ele está dizendo aqui que vai proteger Baruque aonde quer que ele vá. Né? Onde ele for, Deus estaria protegendo ele, por conta do seu trabalho, do seu esforço para a obra de Deus. Tá? Então é importantíssimo que a gente lembre, crianças, que Deus não trata a gente diferente. Trata todo mundo igual. Mas tem uma outra coisa importante para a gente observar. Que Deus não trata a gente diferente, mas cada um de nós tem um talento, um dom diferente. E todo mundo junto, trabalhando em equipe, cooperam para a obra de Deus. Vocês já pararam para imaginar como essas aulinhas não seriam a mesma coisa se Esther e Milena não usassem todo o talento que Deus deu a elas, louvando antes da aulinha? Seria tão ruim, né? Ficaria mais triste. Já pensou se não tivesse o monte de criança que tem agora fazendo a abertura da aulinha? Então Deus tem usado várias crianças para fazer a abertura das aulas. Isso é tão bom, deixa a aula tão maravilhosa. Já pensaram se não tivesse Lia, Timóteo? Vocês talvez nem conheçam eles. Estão ali nos bastidores, fazendo o vídeo ficar pronto, a aula ficar toda pronta e ficar disponível no YouTube. Já pensou se não existisse esse grupo todo? Se fosse só tio Neto, tia Ana, tia Simone fazendo as aulas, não tivesse essas outras pessoas para ajudar, seria mais ruim, né? A aula só teria uma coisa. Então, com isso, o que eu estou querendo dizer? Que Deus não tem pessoas preferidas, trata a gente igual, mas Ele dá talentos, dons diferentes a cada um de nós. E quando a gente está junto, a gente consegue trabalhar melhor para a obra de Deus, tá? Então, crianças, que a gente aprenda com Baruque a não desistir, a não fazer os trabalhos reclamando, a não ter que, todo dia lavar a louça reclamando, ter que fazer muita atividade na escola e ficar reclamando. E que a gente também não fique querendo que Deus dê nada em troca de tudo aquilo que a gente faz. Que a gente seja perseverante, que a gente busque o alvo, que é glorificar a Deus. E com isso, crianças, nós finalizamos essa aula, mas antes disso, nós vamos orar. Senhor, obrigada por mais esse dia, por mais essa aula, que a gente seja perseverante, que a gente faça tudo com muita alegria, Senhor, para a Tua obra. Que cada uma dessas crianças aprendam e desenvolvam os talentos que Tu tem dado a cada uma delas. Em nome de Jesus, amém. E agora nós finalizamos a nossa aulinha. Até o nosso próximo encontro.